Salve, salve, filhotinho! Seja bem-vindo, professor Bruno Borges. Vamos trabalhar mais uma correção da prova CESUPA Medicina. Vamos lá, filhote, essa aqui é CESUPA Medicina 2021, tá? Então, ele botou aqui uma imagem do Vale do Silício, lá na Califórnia, o famoso tecnopolo americano, tá certo, filhote? Então, aqui na questão, ele fala, tá? Letra A. Disponibilidade de infraestrutura, herança da região do Manufacturing Belt. Manufacturing Belt está associado ao Nordeste dos Estados Unidos, que é o cinturão industrial dos Estados Unidos mais tradicional, tá? Lembrando que o Vale do Silício é um tecnopolo onde concentra empresas de alta tecnologia, tá? Letra B. Potencial geológico. Essa região não tem nada a ver com a geologia, tá? Letra C. Necessidade de atender a demanda internacional de equipamentos de comunicação que são fabricados com exclusividade por este país, tá? Produz tecnologia, tá? Letra D. Oportunidade de investimento no setor de alta tecnologia que concentra empresas em um conjunto de cidades no famoso oeste americano. Correta, letra D, tá certo, filhote? Questão tranquila, muito batida, o famoso tecnopolo americano, tá, filhote? Então não esquece, tecnopolo, ali Vale do Silício, região da Califórnia, oeste dos Estados Unidos, tá certo, filhote? Vamos lá. Tá? Observe o gráfico e o texto com atenção, tá? Então a gente vai trazer aqui um gráfico da OCDE, reduz previsão de crescimento, tá certo? Então a gente põe aqui de azul crescimento em 2019 e de marrom cor de vinho crescimento em 2020, né? Então você observa que tanto a China apresenta maior crescimento, até mesmo comparado com o mundo todo, olha só, tá? Então aqui você tem uma questão importante, tá certo, filhote? Vamos lá. Do que sabemos com certeza é que muito para lá do coronavírus há uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, tá, filhote? Então esse é um ponto importante, a famosa guerra comercial, tá? Uma guerra sem quartel que, como tudo leva a crer, terá de terminar com um vencedor e um vencido. Do ponto de vista dos Estados Unidos, é urgente neutralizar a liderança da China em 4 áreas: o fábrico de telemóveis, as telecomunicações de quinta geração, a chamada inteligência artificial, os automóveis elétricos e as energias renováveis, tá certo, filhote? No cenário atual, é oportuno analisar o tema das organizações internacionais, como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e relacioná-lo ao texto do professor Boaventura Souza Santos sobre a economia mundial. Com base no que está sendo apresentado nos seus conhecimentos, este cenário econômico para o ano de 2020 é marcado pelo letra A, concorrência entre países europeus. Não, né? Você vai ter uma concorrência maior entre os Estados Unidos e a China, tá? É a famosa guerra comercial, já que os Estados Unidos hoje têm uma dependência grande em relação ao mercado chinês, tá certo, filhote? Então, são um ponto importante. Letra B, acirramento da disputa entre potência americana e asiática, que é a China, pelo mercado global. Correta, a letra B, uma questão bem direta, tá certo? Bem objetiva, tá, filhote? Então, esse aí é um ponto que você tem que estar atento, tá? Próxima questão. Leia o texto. Com a compreensão do espaço-tempo, essa é uma questão de globalização, do que nós chamamos de relativização tempo-espaço, né? Então, você tem um ponto A, você vai para o ponto B, tá certo? Nós temos uma distância de 20 km, tá? Essa distância do século passado, você tinha então um tempo de viagem. Vamos botar aqui o tempo de um mês, tá? Um mês. Hoje, essa mesma distância você pode fazer em 2 horas. Veja, o tempo diminuiu, tá? Mas a distância é a mesma.
mas há uma compreensão, ou seja, uma diminuição do espaço em termos relativos pela compressão do tempo. Então, o tempo ele diminui de viagem, logo dá a entender que esse espaço também diminuiu. É o que eles chamam de compressão tempo-espaço, tá? As distâncias parecem menores, tá? Às vezes que o espaço é o mesmo. E os eventos de um local têm impactado quase que instantaneamente pessoas em outros lugares distantes, algo que não ocorria antes, tá? Como pode ser explicado a expressão compressão espaço-tempo citado pelo autor? A. Letra A. Mudanças climáticas. Nada a ver com essa questão da relativização tempo-espaço, tá? B. Aceleração do movimento de rotação. Completamente equivocada, tá certo, filhote? Completamente equivocada. Letra C. Modernização e expansão das redes de comunicação e dos meios de transporte e contribui para o mundo globalizado. Correto, letra C. Essa é uma questão que é trabalhada em globalização. Você vê hoje, por exemplo, o Pix. Tá? O Pix você faz uma transferência em tempo real. Tá certo? Não importa em qual local você esteja, tá certo? Você conseguiu comprimir o espaço pelo tempo, tá certo, filhote? Questão tranquila, fácil. Questão 50, tá, filhote? O problema se agrava quando a quantidade de água doce, de que também necessita a própria natureza, tem múltiplos usos, sendo utilizada ao mesmo tempo por todos os habitantes do planeta e muitas vezes de forma pouco sustentável. Só a agricultura consome 70% da água. Veja que na prova de 2022 caiu uma questão do consumo da água relacionado à agricultura. Tá? Veja como as questões se repetem. Tá, filhote? A irrigação sem tecnologia gera grande desperdício e considerando-se a pecuária, os pastos e a água para os rebanhos, o consumo é ainda maior. Essas atividades juntas também geram outros impactos, como a remoção de grandes áreas de vegetação, né, desmatamento, das matas ciliares, que são aquelas matas que ficam às margens dos rios, né, que diminuem a erosão, que protegem os rios e o solo, principalmente do assoreamento, tá, filhote? E causam uma poluição das águas pelo despejo dos agrotóxicos. Estaríamos em melhor situação se houvesse um bom uso e uma boa gestão dos recursos hídricos. O tema do uso da água e seu desperdício são tratados nesse texto. Por outro lado, os autores também apontam para a necessidade de uma boa gestão, que inclui ações viáveis como, letra A restrição do uso da água para a atividade agrícola. É errado, como é que vai ter comida, né, filhote? B. A adoção de prática de manejo para a conservação do solo e da água que envolvam o aproveitamento da água da chuva e integração de atividades com a floresta. Correta, letra B, tá? Letra B, tá? Então, posso utilizar a água da chuva, essa integração da agricultura com a floresta, tá? Muito importante. Letra C, o cercamento das áreas de matas ciliares que se estende da nascente à foz dos corpos d'água, evitando o avanço do gado e da agricultura e impedindo a contaminação da água por agrotóxico, tá, filhote? Não tem como você fazer o cercamento das áreas das matas ciliares, tá? E às vezes ela nem se estende da foz até os corpos d'água. Então, cuidado com essa questão. Letra D. O reaproveitamento e recurso dos alimentos como uma forma de reduzir as áreas de plantio e pastagem, atividades que mais utilizam os recursos hídricos. Tá? O reaproveitamento dos alimentos é uma questão, mas que não tem como reutilizar a questão da água. Tá? Você pode até diminuir a área de plantação, porque você vai reaproveitar o alimento, mas não tem como reaproveitar a questão da água, tá? Observe os quadros. Fumaça das queimadas se estende por 3.000 quilômetros, atingindo o sul e sudeste do Brasil. Queimada do Pantanal. Multas do IBAMA despencam apesar do recorde de incêndio. Queimadas deixam marcas profundas na Amazônia. As manchetes foram extraídas de diferentes meios de comunicação e as queimadas são o seu tema central.
considerando seus conhecimentos sobre os biomas brasileiros, tá? O contexto atual afirma o entendimento de que, apesar de diferentes, existe uma relação entre eles, permitida pela letra A, geomorfologia, tá? Biomas Amazônia e Pantanal, que é caracterizado pelo relevo de extensa planície, tá? A Amazônia sim, Pantanal, tá? Embora tenha uma planície, tá? No Pantanal, é uma planície do Pantanal, tá? Aqui esses sedimentos interconectados, tá? Errado, permite o alastramento do fogo, tá? Não é uma questão exclusivamente de relevo, mas da circulação geral da atmosfera, que vai permitir com que o vento carregue essa fumaça, tá certo, filhote? Então não posso associar somente essa questão das planícies, tá? Letra B. A bacia hidrográfica não faz relação com fumaça, né, filhote? Então nem perde tempo. Letra C. A cobertura vegetal, constituída por densa floresta, que forma um corredor ecológico do norte ao sul, tá, do país, e apesar da fiscalização, os períodos de inverno, a expansão do fogo é inevitável, tá? No inverno nós temos menos fogo, menos queimada, tá certo, filhotinho? E esse corredor de cobertura vegetal não é coerente, até porque a floresta amazônica tem um tipo de vegetação diferente do cerrado, até mesmo em termos de estrutura vegetal, tá? Letra D. A atmosfera que regionalmente cria uma extensa faixa de intensa nebulosidade de orientação noroeste-sudeste que se estende desde o sul da Amazônia em direção ao litoral do sudeste, né? É importante que você tenha aqui a questão da visualização do mapa para você poder compreender, entender melhor essa questão, tá? Tá? Então, se você observar, tá? Nós temos aqui a chamada massa equatorial continental, tá certo, filhote? Então, aqui eu vou ter essa massa que vai carregar essa nebulosidade de fumaça das queimadas que vão vir aqui dessa região noroeste, tá? Vai levando, tá? Até a região que ele vai chamar aqui, tá? A região sudeste, tá? Então, essa questão atmosférica, tá? Que vai criando essa orientação nordeste-sudeste, tá? Então, se você observar aqui norte, sul, leste, tá? Oeste, aqui eu vou ter o sudeste e aqui eu vou ter o noroeste, tá? Então, essa fumaça vem trazida pela chamada massa equatorial continental, tá? Carregando, tá? E levando essa fumaça até a região sudeste, tá? Então, correta letra D, tá certo, filhote? Correta letra D. Próxima questão, questão 52. Vamos lá. O modelo de crescimento capitalista adotado pela maioria dos países subdesenvolvidos, somado à explosão demográfica, resultado numa explosão urbana e concentração de riqueza e pobreza nas cidades. Pensava-se antigamente que a industrialização capitalista podia trazer uma solução à crise social, podia trazer uma solução à crise social que gerou. Quando se tornou claro que isso não ocorreria, o problema foi atacado por outros meios indiretos, como habitação e educação. Analisando, a análise do autor reflete o contexto atual das cidades brasileiras. Apesar da urbanização, as cidades enfrentam problemas ainda sem solução. Em Belém, capital do Pará, encontra-se entre esses problemas. Letra A. Elevada taxa de mortalidade infantil na cidade relacionada à ausência do Sistema Único de Saúde. Não, nós temos o Sistema Único de Saúde em Belém. B. A baixa cobertura de saneamento básico, principalmente no que se refere ao tratamento dos resíduos sólidos e de esgotos, tá?
um problema típico das grandes metrópoles, e Belém não está fora disso, tá? Essa cobertura do saneamento básico, residência sem esgotos, tá, filhote? Sem água encanada. Letra C, a falta de investimento no ensino fundamental errado. D, a violência nos bairros centrais. Opa, não, na periferia, tá certo, filhote? Bons estudos, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal, tá certo, filhote? Até a próxima.